A parábola do semeador é uma parábola de Jesus, registradas nos evangelhos sinóticos, ou seja, nós podemos encontrar essa parábola no evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. E o seu significado fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. E essa, inclusive, é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente o seu significado. Na parábola, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear, e enquanto o homem semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então Jesus disse que enviaram aves e comeram a semente que tinham caído ali à beira do caminho. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente, e essa semente logo germinou, mas foi queimada rapidamente pelo sol, porque elas não tinham raízes. E também, outra parte das sementes acabou caindo entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as sementes que tinham caído ali, e que, realmente, Jesus disse que outra, o que caiu em boa terra, e essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, para podermos entender melhor o significado da parábola do semeador, é considerar o contexto em que Jesus contou esta parábola. E a Bíblia diz que Jesus contou a parábola do semeador quando ele discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou num barco, e a multidão ficou em pé na praia, escutando suas palavras. E naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus, justamente através de parábolas. E, inclusive, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam suas palavras. Na narrativa da parábola do semeador, a figura do semeador que saiu a semear realmente era uma figura muito familiar àquelas pessoas. O semeador, ele semeava sementes com a própria mão, e inevitavelmente algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam. E essas trilhas, elas não eram alcançadas pelo arado, e os agricultores utilizavam essas trilhas para percorrerem a plantação. Então, consequentemente, o solo dessas trilhas, desses pequenos caminhos, era duro, e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente, as sementes que caíram nesses caminhos serviam de alimento para os pássaros. E Jesus também disse que parte das sementes caiu no meio das pedras, e isso é uma característica típica da Palestina, porque ali havia um solo muito gostoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíram nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra que cobria as rochas, mas, pela falta de raízes, logo as sementes acabavam definhando no sol. E também é verdade que, por vezes, algumas raízes de espinhos tomavam parte do terreno de uma plantação, e essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. A semente que caiu em solo fértil, essas germinavam e produziam bons frutos. Nós sabemos que Jesus explicou o significado da parábola do semeador, mas, apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que, quando alguém ouvir a mensagem do reino, mas não entender, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente recebe essa mensagem com alegria. Mas, pela falta de raiz, isso acaba durando pouco tempo. Logo surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, e essa pessoa se ofende e abandona a mensagem. E há também até uma pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera, como a semente que cai entre espinhos. E, como tudo isso, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo, segundo as palavras de Jesus, representa aquele que, ouvindo, atende a mensagem, e esse dá fruto, um caso a 100, no outro, a 60 e outro a 30. E aqui também nós podemos perceber que há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. E, terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração do homem. E diante de seu significado, quais lições nós podemos aprender com a parábola do semeador? Com certeza, a parábola do semeador traz lições muito importantes, derivadas de seu significado principal. E aqui eu quero destacar com vocês pelo menos 3 delas. Em primeiro lugar, a parábola do semeador nos ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A verdade é que a maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível,
que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada, e outras pessoas possuem um coração impulsivo que, no calor da emoção, acabam até recebendo superficialmente a mensagem. Mas, uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida de pecado. Outras pessoas, por sua vez, possuem um coração muito ocupado, sabe, com as coisas dessa vida, ludibriados aí com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar no Evangelho de Cristo. Mas, finalmente, aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, que possuem um coração que responde positivamente à palavra de Deus. E tudo isso nos ensina nesta primeira lição que, de fato, o Evangelho alcança diferentes resultados no coração das pessoas. E, consequentemente, a lição que nós podemos tirar aqui dessa parábola é que é inegável que a parábola do semeador destaca, entre outras coisas, é claro, a responsabilidade humana. Ou seja, na parábola, a responsabilidade pelo resultado da germinação da semente é colocada na condição do próprio solo. Na Bíblia, a soberania de Deus jamais é vista como um problema à responsabilidade humana. Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade, porque, enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde de forma diferente à mensagem do Evangelho, a soberania de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo, que recebe de forma apropriada a semente, é aquele que primeiro foi preparado. Em outras palavras, o coração que recebe eficazmente a semente do Evangelho não é comparado ao solo duro dos caminhos que cortavam os campos, não é comparado ao solo rochoso, também não é comparado ao solo infestado de raízes espinhosas. Na verdade, o coração cujo Evangelho cria raízes é comparado ao bom solo. Obviamente, bom solo de uma plantação é aquele devidamente arado e devidamente tratado para receber a semente. Então, nesse ponto, é até possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo, é ele quem prepara e regenera o coração do homem, tornando boa terra para a semente do Evangelho. É o Espírito Santo quem aplica a obra redentora de Cristo no pecador. Em terceiro lugar, a terceira lição que eu quero destacar aqui é que a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo cristão genuíno, todo discípulo verdadeiro do Senhor Jesus necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. Inclusive, o próprio Senhor Jesus fala claramente sobre isso na alegoria da videira e os ramos, lá em João, capítulo 15. Mas essa palavra também nos ensina que o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. Mas, novamente, o cristão genuíno, o verdadeiro seguidor do Cristo, aquele que recebeu de forma apropriada a mensagem do Evangelho, esse sempre irá frutificar.